pessoal, eu prometi a segunda parte do vídeo, mas acho que vai ter que dividir esse vídeo em 3 partes. Eu acredito que até o nosso momento histórico, ele precisa que a gente destrinche um pouco mais o assunto. Bom, pessoal, primeiro, a gente ficou de falar nesse vídeo do nazifascismo. Só que a gente vai falar nesse vídeo só do fascismo. Só do fascismo, olha quanta coisa eu escrevi. Quase nada, né? Para preparar a nossa aula. Então vamos lá então. Primeiro a gente precisa entender em que contexto histórico vai surgir o fascismo, tá? O fascismo ele vai acontecer, ele vai surgir, ele vai ganhar força no pós Primeira Guerra Mundial. A guerra acaba em 18, ok? E em 19 vai ter o Tratado de Versalhes, né? Digamos que aquele grande acordo entre aqueles que ganharam e perderam a guerra, enfim. E a Itália, né? Ela não teve as suas, digamos assim, necessidades ouvidas e amparadas pelo Tratado de Versalhes, ok? Então, qual é o contexto então, desse fim da Primeira Guerra? Eu tenho uma crise econômica muito grave, tá? Na Itália, em especial, a situação econômica é pior do que antes da guerra. Então, a Itália estava muito empobrecida, destruída pela própria guerra. Eu tenho a ascensão, né? Os Estados Unidos começam a alcançar, né, um certo protagonismo econômico. Logicamente, a gente ainda tinha uns países da Europa muito fortes, mas os Estados Unidos começa a despertar, a disparar aí como um país em franca ascensão, tá? Justamente porque enquanto os europeus estavam em guerra, os Estados Unidos eles estavam crescendo, não tinha uma guerra em seu território, então a situação era bem diferente, ok? Bom, e aí com essa ascensão econômica e também política, vai surgir a ideia, né, que os Estados Unidos vai vender para o mundo uma ideia do American Way of Life. O que isso significa? Que é o modo de vida americano, né? Uma cidadania muito baseada na questão do consumo, né? A questão das indústrias automobilísticas, né? Muito fortes. Então vai se criar todo um incentivo que os povos de todo o mundo, que eles tenham acesso, mas que eles não necessariamente têm acesso, mas que eles prezem, tá? Pelo modo de vida americano, que eles queiram ter, que eles queiram ser igual aos americanos, né? Igual aos estadunidenses. Por que isso? Por um motivo muito simples. Enquanto a Europa ia se reconstruir, eles iam comercializar, eles iam vender, eles iriam ganhar tudo aquilo, né? Todo aquele mercado que estava deixando de ser atendido pelos países europeus, ok? Só que a venda desse ideal, né, do modo de vida americano, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo por quê? Porque a gente tem um contexto econômico não favorável no pós-guerra, e esse modo de produção, esse ideal liberal, né, ele vai gerar o que a gente vai chamar da crise de 29, da quebra da bolsa de valores, né? Então, se nós vínhamos de um período, né, de guerra, da Primeira Guerra, né, começava a ser uma reconstrução, né, lenta ainda, e aí em 29 vem a quebra da bolsa de Nova York, que não vai repercutir apenas nos Estados Unidos, vai repercutir em todo o mundo, tá? Então a gente vai ter
essa questão. Se nós pensarmos o seguinte, olha que mistura bombástica, tá? Eu tenho uma grande depressão, né? O nome é esse, grande depressão no pós-guerra, né? No entre guerras, vamos colocar assim, tá? E eu tenho um cenário político e econômico muito crítico. Gente, o resultado disso vai ser o quê? A ascensão de governos totalitários. A professora, o que esses governos totalitários, né, que no momento eu tô falando do fascismo, mas o nazismo, ele vai seguir a mesma linha de raciocínio. Esses governos totalitários, eles tanto recusam o Estado liberal, quanto também recusam o socialismo, o comunismo, a ascensão, digamos, eles chamavam de a ameaça comunista. Eles chamavam de a ameaça comunista. Então, toda essa nova forma política de poder, enfim, ela vem com esse apelo pela necessidade de um governo forte. Eles diziam que o Estado, né, países totalitários iriam levar a nação ao desenvolvimento. Eu até anotei aqui, né, que a ditadura totalitária, ela parecia a solução para uma nação forte, próspera e sem agitações sociais. Professora, da onde né, como é que surgiu o fascismo? Em que momento surgiu o fascismo? Gente, em 1919, tá? Um jornalista, olhem bem a profissão do homem, ele era jornalista, italiano chamado Benito Mussolini. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, bom, saímos, não ganhamos nada nesse Tratado de Versalhes, a nossa situação econômica é muito difícil. Então ele vai criar o que ele vai chamar de grupos de combate e também um esquadrão. E qual seria o objetivo desse grupo de combate, desse esquadrão? Tá? É combater por meios violentos os principais adversários políticos do período. E qual foi o principal adversário político? É o comunismo, o socialismo. Então, este é um verdadeiro pavor da ascensão dos grupos de esquerda. Bom, nesse pós ali, o Tratado de Versalhes em 19 e, consequentemente, a existência desses grupos de combate, desse esquadrão, vão ter grandes greves na Itália. Grandes greves mesmo. 1 milhão de pessoas parando, se eu não me engano, em 19. 2 milhões de trabalhadores parando em 2020, se não me engano. Vai ter uma revolta no norte da Itália, dos trabalhadores da metalurgia, né, dos trabalhadores metalúrgicos, que 600 mil desses trabalhadores eles vão invadir as siderúrgicas com o objetivo de criar uma indústria, um modo de produção próximo ao socialismo. E queria acabar, destituir o patrão, né, da sua empresa. Então, olha o cenário catastrófico que está se desenhando. Então, eu tenho grandes greves, eu tenho um parlamento, né? Eu tenho um movimento de esquerda e eu vou ter um parlamento que são a Câmara dos Deputados e o Senado, que na Itália existiam. Eles não entravam num consenso, eles não conseguiam entrar em um acordo quanto às questões políticas. Você está vendo alguma semelhança
com algum momento histórico do Brasil? Eu tô. Bom, e aí em 1921 vai ser fundado por Mussolini o Partido Nacional Fascista. E sabe quantos filiados ele tinha? 200 mil filiados, perdão. Gente, 300 mil filiados em 1921 é um número gigantesco. Quem eram esses filiados do partido? Primeiro, eram os nacionalistas, aqueles que queriam, né, a Itália acima de tudo. Eu tenho os anti-esquerdistas. Eu tenho os ex-combatentes da Primeira Guerra. Eu quero aqueles que querem fazer uma contra-revolução. E eu quero, né, e por último, para estar aqui arrematando, eu tenho uma gama gigantesca de pessoas que estavam desempregadas. Gente, juntou tudo isso, esse caldeirão, ele tá só... Esses elementos vão fazer com que o negócio só, como é que eu posso dizer assim, fique mais, né, efervescente. Bom, com isso, né, em 1922, vai ter o congresso, né, uma reunião do Partido Nacional Fascista, que a gente falou agora, que foi criado em 21. Bom, e eles programaram uma marcha sobre Roma, tá? Pessoal, o que essa marcha sobre Roma falava, né? Queria dizer, eram os que eles vão chamar de camisas pretas, que eram aqueles que eram o uniforme, né, dos fascistas, né, das pessoas partidárias do fascismo. E eles queriam ir até fazer uma marcha até a capital, né? E eles eram, né, o país mais proeminente, né, o partido, um dos partidos muito proeminentes, muito ativos no período. E aí, a monarquia, né, a Itália, ela era uma monarquia parlamentarista, ok? Bom, e digamos, o rei, gente, agora eu perdi o nome do rei, tá? Não lembro, mas depois eu procuro, coloco aqui. Mas enfim, ele vai convidar Mussolini, coitado do rei, era tão inocente, convidou Mussolini para fazer parte, para compor o ministério. Talvez ele achou que aquela era uma forma de controle, ou que seria uma boa estratégia, não sei, né? Talvez de acalmar ânimos, mas não deu muito certo, não. Por que não vai dar certo? Porque em 24 vão ter novas eleições, né? Na Câmara, no Senado, né? E vai ter o quê? Quando eu tenho uma monarquia parlamentarista, eu tenho a figura do rei e eu tenho a figura de um primeiro-ministro, de um chanceler. No caso da Itália, um duce, que é o líder. Com uma eleição fraudulenta, Mussolini vai conseguir tornar-se, né, esse líder, o duce, como se fosse o primeiro-ministro, tá? E a partir daí, ele vai começar o seu processo de implantação da sua ditadura. E ele vai começar como? Quais os princípios que ele vai seguir, tá? Vamos lá. Primeiro, como toda e qualquer ditadura, eu preciso acabar com as liberdades individuais, né? Em especial com a liberdade de expressão. Se eu vou acabar com a liberdade de expressão, eu preciso acabar também, logicamente, com a imprensa. Eu preciso censurar a imprensa, fechar jornais, né?
Eu preciso fazer o quê? Anular o poder da Câmara dos Deputados e do Senado. Ele também vai criar uma polícia política, que tem como objetivo claro, muito claro, tá? É ter o papel de repressão desse sistema. Então, a instauração, a gente tinha a instauração já de um modelo ditatorial nos anos 20, porque o fascismo ele começa nos anos 20, tá? O fascismo esse modelo totalitário, ele é uma inspiração para o nazismo. Então, o movimento nazista é inspirado no fascismo, tá? E a intenção dele é ser uma ditadura com uma aparência de uma monarquia parlamentarista. Ou seja, o rei estava lá, mas ele era só uma fachada, né? Aquela fachada de normalidade. A gente precisa entender que a ditadura, né, a ditadura totalitarista, enfim, ela parece essa solução mágica para a nação. E não é. E esse período entre guerras, ele é um período de grande radicalização política, né? Ou é isso, ou é aquilo. Então, essa ideia fascista, né? Esse ideal fascista, ele vai se espalhar por toda a Europa. Então a gente vai ter o nazismo com Hitler, a gente vai ter o que vai chamar de franquismo, se eu não me engano, né? Que é com o General Franco na Espanha, salazarismo, que é também com Salazar, né? Em Portugal. Então esse modelo, vamos botar assim, de Estado, né, que começa na Itália, ele vai se espalhar por toda a Europa e ele vai ter inclusive suas vertentezinhas no Brasil, já que Getúlio Vargas flertava abertamente com o regime fascista. Tá? Eram permitidos desfiles, né, militares com símbolos do fascismo, do nazismo, né? Eram permitidos enquanto outros partidos que tinham outras correntes, principalmente o Partido Comunista, né? Ele era impedido, ele era censurado aqui no Brasil, ele foi considerado ilegal, inclusive. O fascismo, ele tinha alguns símbolos, tá? Eu vou colocar aqui, esse próximo imagem, eu vou tentar botar, tá? O símbolo do fascismo, que é o fatiolitório, tá? Esse fatiolitório, ele nada mais é do que um machado cerimonial do Império Romano, que era um símbolo de união, tá? Era considerado um símbolo de união. Eu tinha também uma saudação, que era com o braço direito levantado. Eu também tinha um lema, tá? Que era aquilo que finalizava, digamos assim, todos os meus discursos. Olha que lema. Crer, obedecer e combater. Qualquer regime político que tenha como lema crer, obedecer e combater, ele inspira nada mais nada menos do que a não pensamento. Ele inspira nada mais nada menos que a não reflexão, que a não crítica. Quando eu falo em governos totalitários e que é um governo que atinge, né, todo o povo, né, das mais diversas maneiras, inclusive, todos os aspectos da vida social,
quando eu falo de um governo autoritário, né? Em que é o líder aquele que sabe o que é melhor para a nação, né? Somente o líder sabe isso. Quando eu coloco, né, esse culto à personalidade, esse culto à figura do líder, né? Quando eu censuro a imprensa, quando eu, né, impeço, coloco outros partidos com outras correntes ideológicas na ilegalidade, quando eu me coloco de uma maneira nacionalista, a minha nação acima de tudo, quando eu tenho uma forte hierarquização social, né? Eu tenho muito bem determinado quem são as figuras do líder, a posição que cada um deve ter numa sociedade. Quando eu tenho uma visão, ao mesmo tempo, antiliberal e anticomunista. Quando eu tenho uma visão expansionista, né? Aquela retomada do Império Romano, né? Daquelas questões do Império Romano, vamos conquistar, entendeu? É a defesa do nosso espaço vital. Quando eu tenho, né, para essa defesa desse espaço vital, né, e para essa construção dessa grande Itália, dessa retomada da influência talvez do Império Romano, eu tenho que ter um exército. Então eu tenho uma vertente militar, né? Eu tenho um apelo ao militarismo muito grande. Então todas essas características, elas são essenciais, né, ao fascismo, tá? Elas fazem, né, fazem do fascismo o próprio fascismo. O que eu quero dizer com isso? Logicamente que essa ideia de fascismo, né, essa ideia de o conceito de fascismo, ele vem se aprimorando com o tempo e muitas vezes é colocado uma pessoa como fascista ou um governo como fascista porque ele quer utilizar da violência, né? É um governo violento. Então a gente diz por muitas vezes que é um governo fascista. Mas eu queria convidar vocês a fazer uma análise da nossa situação política nacional, em que muitas pessoas colocam o governo atual como sendo um governo fascista. E eu peço uma coisa a vocês, com base nessas características que eu elenquei agora há pouco, com base naquilo que eu falei, essas características, elas se aproximam do governo atual? Você me dá a resposta, tá? No próximo encontro. Um grande beijo.